bom ter você conosco mais uma vez, querido, querida que está nos acompanhando nessa transmissão pela internet. Nossa oração, nós temos orado para que este momento de isolamento ele venha parar, ele venha ser um passado para nós, não venha ser presente, mas venha ser um passado. E eu quero convidar você, convocar você, para que você esteja orando nesse sentido, para que Deus possa abençoar as autoridades constituídas, as autoridades científicas, para que elas possam estar descobrindo o antídoto, o medicamento correto, para que essa Covid-19, este coronavírus, possa ser retirado do nosso meio. Convido você a estar em oração com a Igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Em nome de Jesus, vem com a gente, vem com a gente. Irmão Flávio, por favor, vamos estar orando então também pelas famílias. Faça favor, meu irmão. Rodrigo, Marcela, Ilan e Arthur. Vamos estar orando por esta família durante toda essa semana, em nome de Jesus. Viu, Marcela? Marcela, eu quero aproveitar que a Marcela está aqui, então, por gentileza, Marcela, você pode vir aqui, nós vamos orar, ela vai estar representando a Marcela, a sua família aqui. O Rodrigo está em casa com os dois meninos, tá? Aproveitando este momento para estarem conosco em oração. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor a vida da Marcela e de sua família, seu marido Rodrigo, seus filhos Ilan e Arthur. Deus, o Senhor os escolheu para que nessa semana nós pudéssemos estar orando por eles. E ó Deus, o Senhor sabe o motivo pelo qual eles precisam de uma forma especial de oração esta semana. Então que o Senhor tome conta da Marcela, do Rodrigo, do Ilan, do Arthur. Tome conta dessa família, ó Deus, abençoa-os, guarda-os, livra-os do mal durante todo esse período, não só agora, como a tua igreja tem orado por cada um dos seus membros, mas que o Senhor possa protegê-los de uma forma muito especial durante essa semana. Toma conta também do Renato, da Dani, da Helena, toma conta da Valentina, Senhor, porque até agora o Senhor essa os abençoe, que o Senhor abençoe também as famílias que estão participando deste momento de celebração, pois assim como igreja, nós oramos e abençoamos no poder e na autoridade do nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pelo cuidado dele conosco. E em especial hoje queremos compartilhar com você algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia. A grande verdade é que muitas vezes algumas pessoas o fazem por um interesse ou para um alívio de consciência só, mas a primeira oportunidade tudo muda. Falar sobre perdão. O que Jesus ensinou sobre perdão? E falar sobre perdão como um remédio de alívio. Porque muitas vezes as pessoas não perdoam e pensam que não perdoando estão dando veneno para o outro, colocando brasa sobre o outro, mas é o contrário. Quando você perdoa, é que vem um alívio sobre você, porque tudo aquilo que você imagina que é com o outro, é contigo. E é muito interessante olharmos para Mateus, evangelista Mateus. Ele traz para nós, no capítulo de número 18, uma narrativa onde Jesus, ele fala sobre isso. Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso de número 21 até o seu final. Na Bíblia que eu tenho aqui comigo, fala sobre a parábola do servo impiedoso. Algumas falam do servo mau, mas eu quero
ler com você aí na sua casa Mateus capítulo de número 18, a partir do verso de número 21. Jesus vai contar uma história, uma parábola aí. A parábola, a história que Jesus conta em especial nesse texto, aliás, não essa, todas, é um fundo moral que Jesus queria fazer uma aplicação. E a versão que eu tenho na minha frente aqui é a NVI, como de costume temos usado, em algumas ocasiões também a NTLH e a Viva, mas hoje eu quero ler com você o verso 21 que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, esta palavra que o Senhor esteve ministrando no meu coração, na minha mente, seja transmitida agora a todos nós que estamos aqui e a todos que estão participando, assistindo, Deus, este momento. Que o Senhor, em nome de Jesus, através do Teu Espírito, esteja decodificando esta mensagem nas nossas mentes e nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante observarmos o que Jesus vem trabalhar com Pedro quando ele faz uma pergunta sobre o perdão. E aí eu queria contar para você uma história muito interessante. Diz que José, um jovem, ele estava muito doente, e ele observava as pessoas que estavam à sua volta, e todos que estavam à sua volta estavam percebendo que a vida dele estava chegando ao fim, ou seja, ele estava à beira da morte. Mas interessante que um dos seus maiores desafetos era com Pedro, o seu irmão. José havia tido entendimento com o seu irmão muito tempo, quando ainda bem mais novo, e desde aquele momento José não conversava mais com Pedro. Cresceram, Pedro foi embora, morar em outra cidade. Anos e anos se passaram, e com medo de morrer, com medo de ir para a eternidade, sem fazer as pazes com o irmão, então José vira para sua mãe e fala: Mãe, traz Pedro aqui.
chame-o para vir visitar-nos. Eu quero consertar com ele as coisas enquanto eu posso. A mãe mais que depressa entra em contato com Pedro, porque ela vivia anos e anos triste. 2 filhos que ela havia gerado com tanto amor, com tanto carinho, eles se tornaram praticamente inimigos. Não conversavam, anos e anos e anos. Imagine o coração dessa mãe. Agora, nessa oportunidade que José então sente de consertar, ela mais que depressa liga para Pedro. Pedro tinha pisado na bola com José, e José não quis perdoar Pedro. Então, quando Pedro chegou, José disse para Pedro: meu irmão, eu tenho medo de morrer e não consertar contigo. Diz a história que Pedro então estende a mão para o seu irmão, reconhecendo que tinha falhado com ele, olhando nos olhos do seu irmão. Pedro diz: José, você me perdoa? José então, olhando para o seu irmão, segurando na sua mão, disse: sim, eu te perdoo. Parecia que tudo estava ali resolvido. Então eles se abraçaram, e no final de tudo, quando Pedro então sai, porque José não estava bem, estava acamado, quando Pedro está saindo, José olha para Pedro e grita para Pedro: olha, mas lembre-se, meu irmão, se eu melhorar, tudo vai voltar a ser como antes. Ou seja, José perdoou Pedro. Parece ser engraçada essa história, você pode até achar graça nisso, mas é uma história real, talvez da sua vida, da nossa vida, porque muitas vezes o nosso perdão é condicional. Sim, o perdão do pai com o filho, do filho com o pai, do cônjuge, não é? Dos cônjuges. Eu te perdoo, mas não faz isso de novo não. Eu te perdoo, mas se você fizer de novo, eu me respondo por mim. Não é semelhante à forma como você age? José aqui não agiu da mesma forma. Um perdão superficial, muitas vezes, motivado pelo quê? Pelo medo, motivado talvez com o desejo de ganhar alguma vantagem pessoal, ou para aparecer bem na fita, para que as pessoas observem você falando: você viu fulano? Se humilhou, pediu perdão ou perdoou aquilo que o outro fez. A grande verdade é que nós muitas vezes estamos fazendo este papel, e a história que Jesus vem trabalhar aqui com Pedro, porque é interessante, eu quero que você entenda um pouco. Pedro queria parecer o bom, porque de acordo com a tradição rabina, o ensino era perdoar até 3 vezes. Então Pedro estava aí 133% a mais, porque ele virou para Jesus aqui no verso de número 21 e falou para Jesus para perdoar o próximo 7 vezes, se dentro da tradição eram 3 vezes, ou seja, estou bem. Jesus fala para ele: não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Depois desse momento ele fala assim: Pedro, deixa eu contar uma história para você. Estavam todos ali. Ele fala que o reino dos céus é semelhante aí ele conta um rei que veio acertar contas com o seu servo, com seus devedores. E é interessante que esse primeiro que aparece, a dívida dele era de aproximadamente 100
10.000 talentos, de acordo com os historiadores. 10.000 talentos. E ele então se humilha, presta bem atenção, ele se humilha diante do rei, implora para que o rei permita um tempo para que possa pagar. Na NVI fala que ele devia uma enorme quantidade de prata, e ele foi perdoado. Mas ao sair dali com o perdão recebido do seu senhor, ele encontrou um conservo, ou seja, um servo dele, que devia para ele muito pouco, comparado ao que ele devia ao seu senhor. O seu servo devia a ele 6.000 vezes menos do que ele devia ao seu senhor. E a narrativa bíblica que Jesus traz para nós aqui, que Mateus traz para nós, Jesus, é que quando ele encontrou com aquele conservo, ele pediu: me paga. E aquele conservo fez a mesma coisa que este homem fez com o seu senhor, se ajoelhou diante dele, implorou por misericórdia, pediu a ele a mesma coisa, um tempo a mais para poder pagar. E ele não foi bom, ele não usou de misericórdia para com o seu conservo, pelo contrário, Jesus diz que aquele conservo de joelhos implorou, pedindo paciência e tempo para poder quitar a dívida. Ele disse não. Antes a Bíblia diz, saiu dali e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. E como notícia ruim corre muito rápido, os outros servos, companheiros daquele servo, que havia sido perdoado de 10.000 talentos, não gostou da atitude dele, e chegou então até o seu senhor, e contou a história. Lembra daquele servo? O senhor perdoou uma grande dívida, o seu conservo não foi perdoado. Então Jesus disse que aquele rei então, com raiva, versículo de número 34, chamou aquele rapaz, aquele servo, entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E nessa perspectiva aqui, eu quero entender 3 situações muito claras que esse texto traz para mim e para você com respeito ao perdão. Perdão é um remédio para alívio de dores, alívio de doenças. O que eu aprendo, o que Jesus quer ensinar com essa parábola? Primeiro, queridos, o perdão, ele não tem limite. Pedro, querendo parecer bonzinho: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus fala: não, Pedro, até 70 vezes 7. O que Jesus queria dizer com isso é que é além do que eu posso imaginar, eu devo perdoar. Não é meramente números, mas é a qualidade. Detalhe que a gente sempre trabalha sobre perdão e desculpas e perdão. Quando eu peço perdão, Flávio que está aqui, quando eu faço algo errado com o Flávio, eu vou pedir perdão a ele, o meu pedido de perdão está implícito uma frase: Flávio, eu estou te pedindo perdão porque o meu desejo, eu não quero cometer este erro mais contigo. Há um desejo pessoal de não cometer o mesmo erro. Quando eu olho para esse momento aqui, de Jesus falando de forma ilimitada ao perdão, não se restringe a um número, se é uma vez, se é 2 vezes, se é 5 vezes, se são 10 vezes, 100 vezes, não restringe a número,
Eu me recordo do que o evangelista Marcos narra no capítulo 11. Palavras do Senhor Jesus, ali em Marcos 11. Se você tem alguma coisa, diz a Bíblia Sagrada, contra alguém, perdoai. Marcos capítulo de número 11, versículo de número 25, se não me falta a memória. Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Como eu quero receber se eu não dou? Isso se chama egoísmo. Eu quero entender que você não é uma pessoa egoísta. Jesus ensina para mim e para você, como ensinou para Pedro. Pedro, eu não te digo 7, Pedro, mas eu te digo 70 vezes 7. Essa é a primeira lição. Não é de manhã, não é de tarde, não é de noite, mas é sempre. E eu caminho então para a segunda lição. O que eu aprendo com Jesus com respeito ao perdão? O perdão é o reflexo, perdão que eu cedo para o outro, é o reflexo da misericórdia de Deus para com a minha vida, porque Deus me perdoou primeiro. Em pecado, Paulo escrevendo aos Romanos diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, permitindo o sofrimento, o sacrifício dele, quando nós ainda éramos e somos pecadores. No próprio texto que nós estamos aprendendo nesta noite, meu querido, você que está aí, a Bíblia Sagrada, Jesus mostra com propriedade, quando ele fala para Pedro, ouça essa história. Eu vou perdoar o outro porque eu recebi o perdão de Deus. E Jesus começa a contar a história deste rapaz que chega até o seu Senhor. Ele se prostra diante do rei, diante do seu Senhor. Ele implora: Senhor, tem paciência comigo. Versículo de número 26, eu vou te pagar tudo. E o versículo 27 diz que o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. Aqui eu quero entrar com você em um detalhe muito importante. Lembra que eu disse que, de acordo com a história, com os historiadores, neste tempo este rapaz devia 10.000 talentos, desculpa, falei denários, é talentos, 10.000 talentos, e o talento equivalia a 34 quilos de metal precioso, prata ou ouro. 34 quilos era um talento. Agora você imagine 34 quilos vezes 10.000. 34 quilos vezes 1.000, 34 toneladas. Tudo é uma questão de zero. Você coloca mais um zero, porque 10.000 é 1.000 com um zero a mais. Então eram 340, é muita coisa. Uma dívida praticamente impagável. O que Jesus estava mostrando para Pedro era isso: assim também fará o meu Pai Celestial. O perdão da dívida, o pecado que nós cometemos, os erros que eu e você nós cometemos, é impagável. Mas Cristo pagou por nós o preço. Por isso, nós olhamos para João, uma carta que ele escreve lá próximo ao Apocalipse,
Eu e você, nós pecamos ao falar, ao pensar, ao agir. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós seremos e continuaremos sendo pecadores. Detalhe muito importante que nós vamos passar quando nós tomamos posse de Cristo Jesus nas nossas vidas como Senhor e Salvador. Nós deixamos a condição de pecador perdido, mas ainda neste mundo continuamos pecadores, porém salvos. E João escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. Este rapaz devia aproximadamente 10.000 talentos. E o seu devedor, o seu conservo, o devia muito, mas muito menos. Eu vou dar para o meu próximo o que eu recebo de Deus, a misericórdia de Deus. Perdão não é opcional. Eu aprendi isso, queridos. A Bíblia fala sobre isso. Perdão não é opcional. Perdão é um imperativo de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas. Eu e o pastor Everaldo nesta manhã estávamos conversando um pouco, falando sobre esse tema. Todos falam da oração do Pai Nosso, né? A oração que Jesus ensinou, a oração que está em Mateus capítulo de número 6. A oração modelo, é um modelo de oração, não é a repetição dela, porque ele fala que fica repetindo palavras, vãs palavras. E quando eu olho Mateus capítulo de número 6 e encontro Jesus dizendo, dentro do modelo da oração, perdoa as nossas dívidas, como nós, ou como eu tenho perdoado os meus devedores. A minha pergunta para você é: você tomou posse da misericórdia de Deus na sua vida? Você perdoou aqueles que te ofenderam, que te maltrataram? É difícil? Claro, nós somos humanos, somos fracos, somos falhos. Eu não disse em nenhum momento que é fácil, mas que é necessário. É um bálsamo, é remédio. Como que você vai dizer para Deus: Pai, perdoa? A intensidade é a mesma. Como eu tenho perdoado os meus devedores. É condicional. Pai, me perdoa como eu tenho perdoado. Primeiro, meu querido, o perdão, ele não tem limite. Segundo, o perdão, o liberar o perdão, é o entendimento que você tem da misericórdia de Deus sobre a sua vida, que te perdoa. Ele disse para Pedro 70 vezes 7, isso não é condicional aqui, mas é o meu Deus, é o seu Deus, que chama a minha, a sua atenção, que Ele é um Deus bondoso, perdoador, mas é justo, porque Jesus termina o texto dizendo que assim será no ajuste de contas com Deus. Perdoou? Aí está nas suas mãos. É igual uma história sobre um rapazinho que se dizia muito inteligente, e ele falou com seu colega: hoje eu pego o sábio da nossa cidade. Ele não era sábio nada, eu vou te provar que ele não é. Então ele pegou, armou o seu alçapão, pegou um passarinho e foi com ele até o mestre.
E chegando perto desse homem muito sábio, desse mestre, ele perguntou para aquele homem: eu tenho um pássaro aqui na minha mão. Olhe, o rabinho, as peninhas estavam para o lado de fora. E aquele homem disse: eu estou vendo. Mas o senhor é um homem muito sábio. Eu quero que o senhor me diga: este pássaro está vivo ou está morto? Ele olhou para aquele jovem firmemente e disse para aquele garoto: este pássaro que está na sua mão, a vida dele está na sua mão. Se você quiser que ele viva, ele vai viver. Se você quiser que ele morra, ele vai morrer. E aquele jovem tão triste abriu a mão e o passarinho voou. E voltou triste com seu coleguinha para trás. E o seu coleguinha perguntou: uai, mas o que aconteceu? Você não ia desmascarar o sábio? Sim, porque se ele dissesse que estava vivo, eu apertava o passarinho e ele estava morto. E eu ia falar para ele: o senhor não sabe de nada. Mas se ele dissesse que estava morto, eu abria a mão como eu fiz e o passarinho voava. E eu ia falar para ele: o senhor não sabe de nada. Mas meu querido, minha querida, assim como a vida daquele pássaro, com o perdão que você precisa dar, está nas suas mãos. É um imperativo de Deus, mas é você que decide perdoar, não sou eu. Quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. E por fim, falando sobre esse pássaro e falando sobre vida ou morte, Jesus termina o texto de Mateus, capítulo de número 18, o último versículo, dizendo o seguinte, e aqui eu quero estar concluindo com você: porque o perdão vale a pena ser dado. Sabe por quê? Você evita por causa da pena que você levará pelas consequências de não ter liberado. Jesus termina o texto no capítulo de número 18, versículo de número 35. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração. Presta bem atenção nesta leitura. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Não é perdoar para ele ouvir, não é perdoar para você sair bem na vida, não é perdoar para as pessoas te elogiarem, mas é perdoar no seu íntimo, de verdade, e dizer: eu te perdoo, meu querido, eu te perdoo, minha querida. Muitos relacionamentos são quebrados por falta de perdão. Eu quero te convidar hoje, meu querido, a não quebrar, mas a selar relacionamentos em nome de Jesus, a fazer valer a união. Porque este rapaz que foi perdoado não perdoou o seu conservo. E o prêmio que ele recebeu por ter o coração duro e não perdoar foi ter sido lançado na prisão. Como diz o versículo de número 32. Aquele senhor chamou o seu servo e disse: você é um servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, pediu perdão, eu te perdoei. Você não devia ter feito o mesmo com o outro, não deveria ter tido misericórdia com o seu conservo como eu tive de você. E muitas pessoas só vem, mas não libera. Se você quer ser perdoado, também libere perdão, meu querido. Quando você se recusa a perdoar, existe uma penalidade para você, existe um custo. Isso está ligado, está atrelado ao perdão. Assim como aconteceu com este rapaz. Foi lançado na prisão,
torturadores vieram buscá-lo e levou embora. E Jesus termina dizendo: assim também será. Assim também será. É isso que vai acontecer. O meu Pai Celestial, Ele vai fazer assim a cada um de vocês que não perdoarem de coração aquele seu irmão. E é uma frase que eu coloquei hoje, um cartão que eu coloquei hoje no Facebook, sobre o perdão. Perdoar não é um favor que você faz para o outro. Perdoar não é um favor que você faz para alguém. Perdoar é um bem que você faz para você mesmo. Não é para o outro, mas é para você. Isso é perdoar. Perdoar é libertar um prisioneiro, e esse prisioneiro é você mesmo. Liberte-se. Perdoe. Perdoe para que você também receba perdão. Quando Jesus está ensinando a oração, o modelo da oração, quando ele fala no versículo 12: perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. No versículo 14, desse mesmo texto do capítulo 6, Jesus declara: porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará vocês. Porém, se vocês não perdoarem os homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. E a minha pergunta para você é: você quer ser perdoado? Então perdoe. Você não quer ser perdoado? Então não perdoe. Só que o preço dessa negativa é muito alto. Eu acredito que você não quer pagar. Aprenda com Jesus o liberar perdão. Jesus é aquele homem que veio a essa terra. Jesus é o Deus encarnado, o homem que nasceu de uma mulher virgem chamada Maria. Nasceu, cresceu, se desenvolveu. Quando já adulto, iniciou o ministério aproximadamente aos 30 anos de idade, e aos 33, de acordo com a história bíblica, maltrataram, açoitaram-no, crucificaram-no, e antes dele expirar, ele ergue os olhos para entregar o Espírito. Antes ele declara: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você teria essa capacidade? Perdão não é um favor que você faz para o outro. Perdão é um bem precioso que você faz para você mesmo. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você. Talvez você tenha uma dívida com alguém, ou alguém tem uma dívida com você. Eu não estou falando de dívida financeira, porque algumas pessoas entendem dívida somente como financeira. Mas eu quero dizer para você toda espécie de dívida, honra mesmo. Talvez você tenha uma dívida com o seu cônjuge, algo errado que você fez. Talvez, filho, você tenha uma dívida com seu pai, com a sua mãe, um erro que você cometeu, e você fica guardando. Peça perdão. E você que foi ofendido, perdoe. Se você que está em casa, nós que estamos aqui, a igreja está em oração, quero pedir em nome de Jesus, os irmãos que aqui estão, eu quero orar com você que está nos assistindo. Talvez você precisa perdoar, talvez você precisa pedir perdão. Eu queria te ajudar em oração. O amor é perdoar. O amor é pedir perdão. Se você quiser, ore comigo assim: Senhor meu Deus,
Eu entendi agora que eu preciso perdoar. Perdoar para que eu também seja perdoado. Por isso, agora, eu quero liberar perdão. Eu quero que você que está em casa, você fale o nome dessa pessoa a quem você quer liberar perdão. Eu quero convidar você, fala o nome dessa pessoa. Eu quero liberar perdão, porque eu quero tirar do meu coração este peso que tem me maltratado. Eu coloco tudo que esta pessoa, e você vai dizer o nome dela, me fez. Eu coloco tudo que essa pessoa me fez aos pés da cruz, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar com você, você que feriu, magoou, maltratou, enganou, defraudou alguém, a orar também. Talvez você não é para a liberação de perdão, talvez você é um pedido de perdão, mas até agora há pouco você não fez ainda isso. Talvez você tenha vergonha, talvez você tenha medo, eu não sei, mas eu quero orar com você e queria que você orasse comigo, declarando assim: meu Deus e meu Pai, eu reconheço agora, diante da tua palavra que foi exposta, que eu errei contra, e diga a pessoa, o nome dessa pessoa. Eu peço ao Senhor perdão e a ajuda do Senhor para que eu vá até essa pessoa. Você diz o nome dela. Eu quero pedir ao Senhor que me ajude a ir até ela, para pedir o perdão dela. Mas eu quero pedir primeiro, Senhor, o teu perdão, porque antes de errar contra essa pessoa, eu errei contra o Senhor. Por isso, me perdoa, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você agora. Deus, em nome de Jesus, essas pessoas, ó Deus, que fizeram a oração, seja para o pedido de perdão, ou seja para a concessão do perdão, que o Senhor visite, ó Deus, a mente e o coração delas, trazendo a paz do Senhor, que excede todo entendimento, para que elas recebam do Senhor, e para que elas possam também dar, ofertar no Senhor o perdão daqueles que ofenderam, ou aqueles a quem elas ofenderam. Que o Senhor dê condições para que isso aconteça, para que o teu nome seja glorificado e para que o inimigo das nossas almas seja envergonhado, em nome de Jesus.